Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos aqui com minha prima, minha outra prima, assim, na rua de noite, filosofando. Eu tava contando aqui umas coisas pra ela e ela não acredita que eu sou uma pessoa muito culta, muito... Enfim, porque eu também sou cultura. Assim, eu pareço ser superficial, mas eu sou cultura, eu sei das coisas. E eu vim contar 3 histórias que eu acho que a maioria das pessoas não sabem, não conhecem, assim, a origem. Primeiro é aquele ditado, o povo fala, você faz isso pra mim. Aí o outro fala, nem a pau. Da onde que surgiu esse ditado? Eu sei. Lá na época, lá em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, teve o chamado de escambo, né? E a prática do escambo consistia nos portugueses trocarem itens fúteis, itens cotidianos, tipo um espelho, um pente, pelo pau-brasil, que era muito precioso. E os índios, assim, eles não conheciam e trocavam. Perdoa minha voz, que eu tô gripada, meio doente, mas enfim. E aí eles trocavam, e aí essa era a prática do escambo. Passado o tempo, os índios começaram a ficar um pouquinho mais espertos e os... Pausa pra bronca. Enfim. Não. Aí passou um tempo, os portugueses, eles começaram a... Tá atrapalhando. Abaixa. Enfim, os portugueses começaram a aderir a essa prática, mas não como o escambo. Era mais que meio que uma troca mesmo, mas sem ser tão apelona, tão desigual. E um dia um português chegou pro outro e falou, você quer trocar essa sua aliança de ouro comigo? Eu dou qualquer coisa. E aí o outro português viu a aliança de ouro, a aliança era sentimental pra ele, era da ex-mulher dele, falecida, né, que ele era viúvo. E de ouro, né? E aí ele falou, nem a pau. Ou seja, nem a pau Brasil, ele trocava aquela aliança. Então era tão valiosa que o pau Brasil não comprava. Então, deixa eu melhor não. Cala a boca. Então veio, uma musiquinha de fundo. Enfim, então veio essa gíria, né, hoje em dia muito usada, nem a pau. É por isso, é uma coisa assim que não vale a pena, nem pelo pau Brasil, entendeu? Segunda, o abacaxi. Abacaxi é aquela fruta que todo mundo conhece. Mas na época, né, na época medieval mesmo, os homens das cavernas, eles chamavam... Como é que era mesmo que eu tinha te contado? A folha dele lá. Sim! É o abacaxi. Gente, desculpa, eu me perdi nos meus pensamentos. Então, o abacaxi, ele é uma fruta muito, muito gostosa, muito saborosa. Mas antigamente, só os ricos tinham acesso a ele, lá na época medieval mesmo. Por quê? Além da polpa dele, da fruta, tem a coroa dele em cima. A coroa cheia... Coroa cheia de folhas. E essas folhas, ela tem umas serrinhas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem umas serrinhas em volta. E ela corta. E aí, o abacaxi era só pros ricos. Tanto é que a coroa do abacaxi é chamada de coroa, porque só o rei tinha acesso a ela. E não é nem pela fruta. Meu Deus. Não é nem pela fruta, é pela coroa mesmo do abacaxi, é pelas folhas, porque eles usavam aquilo de faca pra abrir a fruta, porque não existia faca. E eles ainda não dominavam a arte de fazer facas de pedras e estacas, né? Então por isso que coroa do abacaxi é chamada de coroa, porque só os ricos tinham acesso, só o rei tinha acesso à coroa, porque além da fruta, né, tinha a serrinha que eles usavam de faca. E a terceira coisa é a marca de maquiagem Quem Disse Berenice. Vocês sabem por que o nome da marca de maquiagem Quem Disse Berenice é Quem Disse Berenice? Essa iluminação tá péssima, né? Oh, gostei do céu. Enfim. É esse nome porque... Ai, o carrinho indo embora. Deixa eu ver. Tinham 3 amigas. Aí, sempre quando tem um trio, 2 são mais próximas. E aí essas 2 que eram mais próximas, uma morava longe. E aí ficava só as 2 mesmo. Só que elas mantinham uma conversa pelo WhatsApp, né, pelo celular. Então elas trocavam dicas de maquiagem toda hora. Porque essas 3 amigas, elas gostavam muito de se maquiar. Mas em especial, essas 2 que eram mais chegadas. Então, quando as 2 que moravam perto, moravam na mesma cidade, iam se maquiar, que tinha amiga, ficava dando dicas de maquiagem, falando, tipo, se você fizer isso, vai melhorar aquilo. Só que eram dicas muito duvidosas. Tipo, se você pegar terra, cuspir e passar pra esfoliar o rosto, você vai acordar com menos 5 anos de idade. Então eram dicas muito, muito surreais, né? Principalmente pra aquela época e desse jeito. E aí essa amiga, ela sempre questionava, nossa, mas onde você viu isso? Qual é a fonte? Qual que é o cientista que viu isso? Qual, né? De onde você tirou isso? Quem disse? Aí ela sempre falava, quem disse? E aí outra amiga sempre falava, Berenice. Porque Berenice era o nome da amiga que morava lá longe. E aí ela sempre se falava no telefone e dava essas dicas loucas. A Berenice sempre dava essas dicas loucas. E aí essa segunda amiga passava pra terceira amiga as dicas da Berenice. Só que a terceira amiga nunca acreditava. Ela sempre falava, quem disse? Tipo assim, cadê o fundamento? Cadê a lógica disso? Quem disse? E aí a segunda amiga falava, Berenice. Entendeu? Aí por isso que o nome é Quem Disse Berenice. Aí, tipo, todos os cosméticos dessa marca são feitos com as técnicas da Berenice, entendeu? Então, pegaram todo o estudo da Berenice, que ela falava que fazia bem, e aplicaram nos cosméticos. Só que a população até hoje não sabe disso, né? Porque se eles soubessem, eles vão ficar, tipo, quem disse? E a marca vai responder, Berenice, entendeu? Então por isso que o nome é Quem Disse Berenice. Nunca usei nada deles, na realidade nunca testei, não tenho curiosidade, mas é isso. Aí se você... Me travei aqui. Se alguém te perguntar, nossa, como você detém tanto conhecimento? Da onde que você tirou todas essas histórias? Como você aprendeu tudo isso? Que nem meu professor de história sabe, nem o ChatGPT consegue me falar. Você fala, é porque eu sigo a Mariana no Instagram, ou no YouTube. É isso, galera. Beijinhos, boa noite. Olha o céu. Ai, que susto. Vocês viram? Coruja voando pertinho do asfalto, eu assustei, ela gritou. Mas enfim, é isso, espero que tenha dado pra entender, porque eu me distraí bastante, eu ainda tô com a voz meio ruim. Mas essas histórias, se vocês quiserem, em caso você tiver só uma curtida desse vídeo, eu trago a parte 2 contando mais histórias que a maioria dos brasileiros não sabem e que, na realidade, eu vou ver com o MEC, né, você pode aplicar nas apostilas dos alunos, você já pode estar ensinando isso em sala de aula mesmo, porque é o que, quando eu descobri, mudou minha vida. E eu espero realmente que mude a vida de vocês, então coloque o testemunho de vocês no comentário, fale o que mudou, já também compartilhe com seus pais, com seus amigos, com o grupo da família, todo mundo compartilhe essas informações, porque todo mundo junto com esse conhecimento a gente vai longe. É isso, gente, beijinhos por um Brasil melhor.